Tiago, capítulo 5. Eia, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes. Cevastes os vossos corações como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter,
Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago, capítulo 5. As duas classes existentes em Israel são nitidamente desenhadas aqui, em contraste uma com a outra. Depois, o apóstolo fala do comportamento que deve ter o cristão quando é castigado pelo Senhor. A vinda do Senhor é apresentada aqui como sendo o término da situação deles, tanto dos ricos, incrédulos e opressores em Israel, como do pobre remanescente crente. Os ricos têm amontoado tesouros para os últimos dias. Os pobres, oprimidos por eles, devem ter paciência até que o próprio Senhor venha libertá-los. Aliás, diz o apóstolo, a libertação não tardará. O agricultor espera a chuva e o tempo da recolha. O cristão aguarda a vinda do seu Senhor. Esta paciência, já o fizemos notar, caracteriza a marcha da fé. Verificou-se esse fato nos profetas, e noutros casos temos por bem-aventurados os que sofreram por causa do nome do Senhor. Jó instruiu-nos acerca dos caminhos do Senhor. Ele teve de ter paciência, mas o fim que o Senhor lhe destinou foi, para ele, de bênção e de eterna compaixão. Esta espera da vinda do Senhor constitui uma solene advertência e, ao mesmo tempo, um encorajamento mais poderoso, mantendo, porém, o verdadeiro caráter da vida prática cristã. Mostra também onde terminará o egoísmo, a vontade própria, e refreia todo o movimento dessa vontade nos crentes. O sentimento dos irmãos uns para com os outros são colocados sob a salvaguarda dessa mesma verdade. Não se deve ter um espírito de descontentamento nem de murmuração contra os outros, mas favorecidos talvez pelas circunstâncias exteriores em que se encontram colocados. O juiz está à porta. Os juramentos mostram ainda mais o esquecimento de Deus e, por conseguinte, a ação da vontade própria da natureza. O sim deve ser sim e o não, não. A ação da natureza divina na consciência da presença de Deus e a repressão de toda a vontade do homem e da natureza pecadora, eis o que o escritor desta epístola deseja. Ora, o cristianismo tem recursos tanto para a alegria como para o desgosto. Está alguém aflito? Ore. Deus está pronto a ouvir. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, e a correção será retirada. E os pecados pelos quais ele fora punido, segundo o governo de Deus, serão perdoados, pelo que concerne a esse governo, porque aqui se trata apenas disto. A imputação do pecado em condenação não tem lugar aqui. A eficácia da oração da fé é aqui colocada perante nós, mas é em relação com a atitude da sinceridade do coração. O governo de Deus exerce-se a respeito do seu povo. Ele repreende os seus por meio de doenças, se assim o entender,
E é importante que a verdade no homem interior seja mantida. Escondemos as nossas faltas. Gostaríamos de andar como se tudo corresse bem em nós, mas Deus julga o seu povo, penetrando no mais recôndito do seu ser. Assim, o crente é, por vezes, mantido em laços de aflição. Deste modo, Deus dá-lhe a conhecer quer as suas faltas, quer a sua vontade própria, não refreada. O homem também, na sua cama, é com dores castigado e com a incessante contenda dos seus ossos. Jó 33, 19. Então a Igreja de Deus intervém em caridade e, segundo a ordem estabelecida por intermédio dos presbíteros, o doente remete-se a Deus, reconhecendo seu estado de necessidades. A caridade da Igreja exerce-se, eleva perante Deus aquele que está sendo castigado, segundo a relação em que ela mesma se encontra, porque é ali que a Igreja se encontra. A fé torna produtora esta relação de graça. O doente é curado. Se pecados, e não apenas a necessidade de disciplina, acarretarem esse castigo, esses pecados não impedirão a cura do doente, ser-lhe-ão perdoados. Tiago apresenta em seguida o princípio, como direção para todos em geral, que os cristãos devem abrir os seus corações uns aos outros, a fim de manterem a verdade no homem interior quanto a si mesmo, e devem orar uns pelos outros, a fim de que a caridade esteja sempre em pleno exercício quanto às faltas de outrem. A graça e a verdade são assim espiritualmente formadas na Igreja, assim como uma perfeita união de coração entre os cristãos, de modo que as próprias faltas se tornam uma ocasião para o exercício da caridade, como o são para Deus em relação a nós, e que haja plena confiança entre uns e outros, segundo esta caridade, tal como é sentida com um Deus que restaura e que perdoa. Que belo quadro de princípios divinos, animando os homens e fazendo-os agir de harmonia com a natureza do próprio Deus, e a influência do seu amor sobre o coração. Convém notar que não se trata de confissão aos presbíteros. Isso representaria uma confiança nos homens, uma confiança oficial. Deus quer a operação da caridade divina em todos. A confissão recíproca de uns aos outros mostra a condição da Igreja. E Deus queria ver a Igreja num estado tal que o amor reinasse nela, de tal sorte que estivesse bastante perto dele para tratar o pecador de acordo com a graça que nos revelou, e que este amor divino fosse de tal modo realizado que a sinceridade perfeita e interior fosse produzida pela confiança e pela operação desta graça. A confissão oficial não só é posta a tudo isto, como também o destrói. Quão divina é a sabedoria que omitiu a confissão ao falar dos presbíteros, mas que a recomenda como sendo a expressão viva e voluntária do coração. Isto leva-nos também ao valor da oração enérgica do homem justo, e a sua proximidade de Deus, por conseguinte, a consciência que ele tem do que Deus é, que, por graça e pela operação do Espírito, lhe dá este poder. Deus tem em conta os homens,
faze-o de harmonia com o seu infinito amor. Tenha em conta a confiança que tem nele, a fé que tem na sua palavra, um coração que pense e que atue segundo uma justa apreciação do que ele é. E sempre a fé que torna sensível aquilo que se não vê, o próprio Deus, que atua segundo a revelação que deu de si mesmo. Ora, o homem que, no sentido prático, é justo pela graça, está perto de Deus. Na qualidade de justo, não tem de tratar com Deus a seu respeito acerca do pecado, que manteria o seu coração à distância. O seu coração tem liberdade para se aproximar de Deus, segundo a santa natureza do próprio Deus, em favor dos outros. E sendo movido pela natureza divina que o anima e que o torna capaz de apreciar Deus, procura de harmonia com a atividade desta natureza, fazer prevalecer as suas preces junto de Deus, seja para o bem dos outros, seja para a glória do próprio Deus no seu serviço. Ora, Deus responde segundo essa mesma natureza, abençoando esta confiança e a ela respondendo para manifestar o que ele é para a fé, a fim de a encorajar, sancionando a sua atividade e pondo seu elo sobre aquele que anda pela fé. É bom notar que isto é apresentado em relação com as vias governamentais de Deus e, assim, é sob o título do Senhor, lugar que Cristo ocupa de uma maneira especial, embora aqui este termo seja empregado de uma maneira legal. Compare-se o verso 11 com a referência judaica geral da passagem. Para nós temos um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Ele tornou-se Senhor e Cristo, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. O Espírito de Deus atua, como sabemos, em tudo, mas o apóstolo não fala aqui dele. Trata do efeito prático e apresenta o homem tal como ele é, atuando sob a influência desta natureza, na sua energia positiva em relação a Deus e perto dele, de sorte que atua em toda a sua intensidade, sendo movida pelo poder dessa proximidade. Mas, se considerarmos a ação do Espírito, estes pensamentos são confirmados. O homem justo não entristece o Santo Espírito, e o Espírito opera nele segundo seu próprio poder, não tendo de pôr previamente a sua consciência em regra com Deus, mas atuando no homem de harmonia com o poder da sua comunhão com Deus. Finalmente, temos a certeza de que a oração ardente e enérgica do homem justo é de uma grande eficácia. É a operação da fé que conhece Deus, que conta com Ele e dele se aproxima. O exemplo de Elias é interessante, e há outros exemplos semelhantes, mostrando como o Espírito Santo atua interiormente num homem em quem vemos a manifestação exterior do poder de Deus. A história relata-nos a declaração de Elias: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que, nestes anos, nem orvalho nem a chuva haverá, senão segundo a minha palavra. 1 Reis 17:1. Eis a autoridade, o poder,
exercidos em nome de Jeová. Nesta epístola, a operação secreta, o que se passa entre a alma e Deus, é posta em evidência. O homem justo orou, e Deus atendeu a sua oração. Temos o mesmo testemunho da parte de Jesus junto ao túmulo de Lázaro. Somente neste último caso, as duas coisas estão reunidas, exceto a oração não nos ser dada, a não ser que ela esteja no suspiro inexprimível do Espírito de Cristo. Vê João 11. Comparando o capítulo 2 da Epístola aos Gálatas com a narrativa do capítulo 15 de Atos, encontramos que foi uma revelação da parte de Deus que determinou o procedimento de Paulo quando subiu a Jerusalém, quaisquer que tenham sido os motivos exteriores que, aliás, eram conhecidos de todos. Por exemplos tais como aqueles que o apóstolo propõe à Assembleia, e por aqueles de Elias e do Senhor Jesus, é-nos revelado um Deus vivo, atuante, interessando-se pelo que se passa no seio do seu povo. A epístola mostra-nos também a atividade do amor para com aqueles que se extraviam. Se alguém se afasta da verdade, e houver quem o reconduza pela graça, por muito simples que a sua ação possa ser, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e, consequentemente, serão cobertos todos esses pecados que se apresentam na sua odiosa natureza perante os olhos de Deus, e que ofendem a sua glória e o seu coração pela sua presença no seu universo. Se a alma for levada a Deus pela graça, todos os seus pecados são perdoados, desaparecendo de diante da face de Deus. Aqui o apóstolo, como em qualquer outro lugar, não fala do poder que atua nesta obra de amor, mas sim do fato. Aplica-o aos casos que se tinham manifestado entre eles, mas pondo um princípio universal quanto ao efeito da atividade da graça na alma que dela está animada. A alma extraviada é salva. Os seus pecados são tirados de diante dos olhos de Deus. A caridade na Igreja suprime, por assim dizer, os pecados que, sem ela, quebrariam a união e subjugariam essa mesma caridade, aparecendo em toda a sua torpeza e em toda a sua malignidade diante de Deus, ao passo que, descobertos pelo amor na Igreja, eles não vão mais longe, sendo dissolvidos, por assim dizer, quanto ao estado de coisas diante de Deus neste mundo, e postos de lado por essa caridade que eles não puderam vencer. O pecado é vencido pelo amor que dele se ocupou. Desaparece. É tragado por esse amor. A caridade cobre assim uma multidão de pecados. Aqui trata-se da sua ação na conversão de um pecador. Fim dos estudos na Epístola de Tiago. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.